Olá, eu sou Ben Jones e você está assistindo a Dukascope TV. Chegamos ao final de semana de negociação. Alex Smith, do First National Bank, está conosco no Weekly Wrap-Up. Para começar, eu gostaria de falar sobre a taxa de inflação da África do Sul que foi divulgada. Ela caiu de 6,4% para 5,9%. Isso era esperado? Eu diria que a queda era esperada, mas talvez não deste tamanho. Nós tivemos uma previsão de 6%. Eu acho que a média do mercado era de 6,1% ou 6,2%. Então foi maior do que o esperado. E foi motivada principalmente por custos mais baixos de alimentos e transportes. Mais adiante, nós esperamos que a inflação tenha ainda mais moderação nos meses seguintes. E isso deve permitir ao Banco da Reserva da África do Sul deixar as taxas de juros como estão. Os dados de PMI da zona euro também foram divulgados nesta semana. Algum número te surpreendeu? E o que eles sinalizam para a zona euro? Os números principais aparentam estar relativamente bons, com ligeiro recuo do PMI composto. Mas eu fiquei um pouco surpreso com os dados subjacentes, que indicam que o crescimento parece estar desacelerando mais. Em particular, o fato que os preços dos produtos, ou os preços de serviços e manufaturas combinados, na verdade, caíram durante o mês e, ao mesmo tempo, os custos de insumos aumentaram. Existe uma significativa pressão de margens a caminho. E isto, nesse cenário de demanda relativamente fraca, está resultando no aumento dos cortes de emprego. As empresas terem que cortar funcionários significa que o panorama geral da economia esteja talvez se deteriorando um pouco. Esses dados de alta frequência são geralmente os melhores indicadores da atividade mais recente em números. Então, isso me preocupa um pouco e me leva a acreditar que o BCE terá que dar mais estímulos para que a economia continue crescendo. O Reino Unido teve uma semana movimentada. 2 votos no Comitê de Política Monetária foram a favor do aumento das taxas. E os números do PIB foram divulgados hoje, caindo ligeiramente de 3,2% para 3%. Como esses dados afetarão o Reino Unido? A primeira coisa a ter em mente é que mesmo que o crescimento do PIB no Reino Unido esteja bastante robusto nessa fase, a economia está apenas cerca de 3,5% maior do que no período pré-crise. Então existe muita folga ainda na economia. Se você analisar alguns setores, você pode ver que entre a produção e o consumo de agricultura, esses setores estão entre 8% e 10% abaixo de suas altas no pré-crise. Então ainda há para onde crescer. Eu acho que isso está de acordo com o que o Banco da Inglaterra tem dito e o que temos visto recentemente, na inflação que tem estado extremamente baixa e o crescimento dos salários tem sido extremamente baixo no Reino Unido. E isso aponta para uma estagnação no mercado de trabalho. A combinação da folga, tanto na economia quanto no mercado de trabalho, o fato que os preços de commodities globalmente estão baixos, existe muita fraqueza na economia europeia e a libra está relativamente forte. Eu acho que não há necessidade de subir as taxas de juros rapidamente no Reino Unido neste momento. As minutas divulgadas no começo da semana apontam para o fato de que alguns formadores de política estejam, talvez, se tornando mais cautelosos em relação ao momento da primeira alta nas taxas, e talvez estejam empurrando esse momento mais para frente. Certamente o mercado empurrou esse aumento para a segunda metade do ano que vem. Alex, muito obrigado pela sua participação. Isso é tudo por agora. Obrigado pela audiência e volte na semana que vem para mais notícias e entrevistas. Até mais.